Então, sem perder tempo, vamos para a apostila. Joga lá. Vamos começar pela a história, ok? Pela origem e evolução legislativa no Brasil da Seguridade Social. Primeira regra importante é que a Seguridade Social surgiu de uma necessidade de proteção à pessoa, produtor. A Seguridade Social surgiu por necessidade de proteção à pessoa. Como é que o Estado pode proteger a pessoa através da Seguridade Social? Volta na apostila, produtor. Falando de 3 menininhos. Quais são esses menininhos? Falar em Seguridade Social é falar em SAP. O que é isso, Canda? Santo Antônio da Platina, Paraná? Não. É falar em saúde, assistência social e previdência social. Ok? Para que você consiga iniciar o estudo da Seguridade Social, após a origem e a história, é de suma importância que você grave para sempre, produtor, saúde, assistência e previdência. Legal? Saúde, assistência e previdência. Agora sim, vamos começar pela introdução do nosso material. Ok. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Notem que esse texto aqui, ele está expresso no DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Perfeito? Esse texto do DUD, produtor, nos traz uma importante informação. Nesse texto encontram-se os direitos sociais. Por exemplo, esses direitos sociais na Carta Magna Brasileira, leia-se Constituição Federal, estão elencados no artigo 6º da Constituição. Momento que o senhor deve pausar a aula e fazer mais uma vez a leitura por 3 vezes do curto artigo 6º. Veja, nós misturamos aqui Declaração Universal dos Direitos Humanos, para quem presta, por exemplo, concurso público de delegado da Polícia Federal, disciplina constante do edital. E também inserimos aqui direito constitucional e ou direito social. Beleza, protojão? Tranquilo? Vamos em frente. A Previdência Social consolida os direitos humanos acima assegurados, na medida em que, através de contribuição, tem por fim assegurar a seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente, artigo 1º da Lei 8.213/91, que não cai na sua prova, despenca a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Legal? Então, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estão assegurados os direitos sociais. Dentro dos direitos sociais, nós temos o trabalho. Se tem trabalho, tem emprego. Se tem emprego, tem seguro-desemprego. Será um benefício. Legal? Outra informação importante aqui, doutores. Tempo de serviço. Tempo de serviço é contagem para aposentadoria? Resposta sim. Invalidez é motivo de aposentadoria? Resposta sim. Então, toda a parte de inativos, pensionistas ou aposentados, de certa forma, estão vinculados ao direito social do trabalho. Nossa, é para gabaritar. Sim, é para gabaritar. O senhor estudou direito constitucional, deu início em direito administrativo, aí o senhor está livre para chegar aos 65% a 67% da sua prova, por exemplo, para você que vai prestar técnico da Seguridade Social e ou analista. Analista nível superior, técnico nível médio. Gabarita mesmo. Continuando.
O Instituto da Previdência se originou com grupos organizados que auxiliavam seus membros em caso de acidentes no trabalho, morte ou qualquer outra circunstância que impedissem o trabalhador de obter o seu sustento. Essa questão já foi questão de prova de delegado da Polícia Federal, banca CESP-NB. Vamos grifar em amarelo para que o senhor tenha atenção. É correto afirmar que o Instituto da Previdência se originou com grupos organizados que auxiliavam seus membros em caso de acidente no trabalho, morte ou qualquer outra circunstância que impedisse o trabalhador de obter o seu sustento? Informação importante. Circunstância que impedissem. Circunstância que impede o trabalho. Se o trabalhador não pode trabalhar, ele deverá receber algum tipo de seguro enquanto estiver afastado, enquanto estiver em fase de tratamento, enquanto estiver em recuperação. Ok? Então, de suma importância ter atenção nesse parágrafo, que, por sinal, já foi questão CESP-UNB. Eu falei prova de delegado federal, equivoquei. Foi uma prova para delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, CESP-NB. Ok? No Brasil, a primeira iniciativa nesse sentido se deu em 1554, com a criação da Santa Casa de Santos, que se inspirou em um modelo utilizado em uma colônia portuguesa na África. A Santa Casa de Santos já caiu em prova. Vários momentos históricos revelam a preocupação de garantir ao indivíduo o sustento em caso de eventualidades, tais como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o advento do socialismo. Em tais situações, a iniciativa privada imbuía-se de prover ao prejudicado condições para subsistência. Ou seja, as pessoas, os particulares se uniam e juntos os particulares visavam dar um apoio para aquele trabalhador que estivesse passando por tal necessidade de afastamento do trabalho ou afastamento laboral. Continuando. Posteriormente, o Estado passou a desempenhar esse papel mediante prévia contribuição daqueles a ele filiados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Brasil, por sua vez, acompanhou essa atitude mundial, sendo a Constituição de 1824 a primeira a consagrar essa preocupação, ao prever que os socorros públicos são um dever do Estado para com a comunidade. Já caiu em prova, vamos grifar em azul novo curso, socorros públicos. Ok? Socorros públicos significa o Estado dando auxílio a um necessitado. A regra geral era que esse necessitado estava em caráter temporal. Não se previa, na época dos socorros públicos, aquele que ficasse por invalidez permanente. Ok? Em 1919, despenca em prova, a promulgação da Lei de Acidentes do Trabalho, sendo seguida pela Lei Eloy Chaves de 1923, que traduzia a proteção a uma categoria especial de trabalhadores, quais sejam os ferroviários. Então, peraí, Canda, Lei Eloy Chaves cai em prova? Sim. Qual era a categoria especial nessa época? Resposta, os ferroviários. O porquê? Porque lá atrás, as ferrovias eram uma potência. Era um grande meio de transporte público na década de 1920. Ok? Então, muitas pessoas prestavam serviços nessas ferrovias. Hoje, nem existe mais. Por exemplo, na Constituição, está previsto no artigo 144, Segurança Pública, a carreira de policial ferroviário federal. Não existe, na prática, a profissão, a carreira prevista em Constituição de policial ferroviário federal. Quem sabe o dia que eu for presidente, produtor, eu crie novamente a carreira de policial ferroviário federal. Mas, Canda, só por efeito de conhecimento,
Quem hoje é o responsável por fazer a fiscalização das ferrovias? Resposta: a PRF. A Polícia Rodoviária Federal empresta seus patrulheiros, agentes, servidores públicos para fazer a fiscalização das ferrovias federais. Ok? A Lei Eloy Chaves cria caixas de aposentadoria e pensão, natureza privada, caráter voluntário, organizadas por empresas para os ferroviários. Então, doutores, o primeiro parágrafo que deve ser levado, transportado para o caderno de resumos é esse aqui. Vamos grifá-lo em azul novo curso. A Lei Eloy Chaves cria as CAPs. Natureza privada, caráter voluntário, organizadas por empresas para os ferroviários. Pegadinha de prova, caráter voluntário. Ou seja, ninguém era obrigado a se afiliar ou se associar às CAPs. Cuidado, porque o seu examinador pode trocar o caráter voluntário por caráter obrigatório e o senhor errar. Só que o senhor não é concurseiro, né, mano? O senhor é concursando. O senhor é elite dos concursandos. O senhor não vai cair nessa pegadinha, ok? Não podemos cair nessa pegadinha. Legal. Vamos em frente. Essa foto super bacaninha, bonitinha, é o nosso menininho Eloy Chaves. Importante, ainda em relação às CAPs, previa a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria ordinária, equivalente hoje à aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, medicamentos com preço especial e socorros médicos. Então, Canda, o que previa aí a CAPES? Grifa todo esse. Grifa todo esse, porque ele previa invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, medicamentos com preço especial e socorros médicos. Qual é a grande ideia desse tema? Qual é a grande importância, o grande macete para a prova? É que aqui, ó, eles previam dar medicamentos com preço especial. O medicamento não era distribuído gratuitamente, ok? A regra era, vamos ministrar o medicamento com preço abaixo de mercado. Hoje, por exemplo, no futuro, nós podemos transportar essa regra para os medicamentos genéricos. Então, o pai do medicamento genérico nasce lá na Lei Eloy Chaves, nasce lá nas CAPs, ok? Nasce aqui nas CAPs, na qual o medicamento já tinha um preço especial. Vamos em frente. Conhecida como marco inicial da Previdência Social, é correto afirmar que as CAPs ou Lei Eloy Chaves foi conhecida como marco inicial da Previdência Social? Resposta sim. Transporta também para o caderno de resumos. Perfeito? Ô, Cano, mas é muito fácil. É fácil. A partir do momento que tudo é feito com calma, aulas formatadas entre 30 e 40 minutos para que seu cérebro trabalhe em potência máxima. Acabou a primeira aula, vá respirar, vai tomar uma água, vá visitar o seu Facebook, Instagram ou Twitter, ou também aquele negócio Zap Zap. Se você fuma, fuma. Se você bebe coca, bebe coca. Se você tem namorada, é um pau mandado, liga para a namorada, respira e volta. E aí, segunda aula. Porque o seu cérebro trabalha em alta frequência. O senhor assimila o maior número possível de informações. Ok. Então, peraí. Vamos sair da CAPES? Sim. Canda, quem criou a CAPES? Resposta, Lei Eloy Chaves. Canda, palavra-chave de CAPES, ferroviários. Palavra-chave de CAPES, voluntário. Palavra-chave de CAPES, medicamento com preços especiais. Acabou. Mais uma vez. Palavra-chave de CAPES, Eloy Chaves. Palavra-chave de Eloy Chaves, CAPES. Palavra-chave dos dois, medicamentos com preços especiais. Palavra-chave de tudo isso, ferroviários. O senhor fechou o tema CAPES. O senhor acabou de fechar o tema Eloy Chaves. Qualquer pergunta que caia na prova, o senhor já está vacinado, inclusive com as pegadinhas. Qualquer outra informação é encher linguiça. Legal? Encher linguiça. Informação que não há necessidade, é spam cerebral.
E o seu cérebro, nesse momento, não pode ter spam. Ok. Canda, o que significa CAPES mesmo? Caixas de aposentadorias e pensão. É voluntária, é privada, não é pública, é privada, não é pública, se você errar, se mata. Ok, vamos em frente. Em 1933, é criado, a partir da Era Vargas, os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, autarquias organizadas por categorias profissionais com atuação nacional, e não mais por empresas ou iniciativa privada, como as CAPES. Doutores, então esse Instituto de Aposentadorias e Pensões, o menininho chamado IAPS, aí já entra o poder público no rolo. O senhor estudou direito administrativo. Ok. Autarquias. O INSS, na qual o senhor está prestando concurso público, é uma autarquia? Resposta sim. O Bacen, na qual o senhor vai prestar concurso público, é uma autarquia? Resposta sim. Ok? Então o INSS é uma autarquia. O pai do INSS foi IAPS. IAPS. Porque o IAPS nasceu como autarquia. CAPES não. CAPES não. O Clube Atlético Paranaense, nossa, perdão, que aqui em Curitiba tem muito torcedor do Atlético Paranaense. É CAP, né? Clube Atlético Paranaense, ok. O Coxa perdeu do Operário? CAP. Coxa foi amassado pelo Operário de Ponta Grossa. Tá, amém? Então, CAPES não tem dinheiro público. CAPES, a ideia é iniciativa privada. As IAPs viram que aquele negócio estava dando certo, estava dando dinheiro. Opa! O governo federal viu que aquela merda estava dando dinheiro. Peraí, vamos abrir um negócio desse aí. Vamos abrir um negócio desse aí chamado do IAPs. E aí, CAPES, IAPs. IAPs, dinheiro público, IAPs, autarquia, IAPs, pessoa jurídica, direito público, etc, etc, etc. Veja, em 1933 é criado a partir da Era Vargas, ou seja, muito importante, o GV, Getúlio Vargas. Em 1933 é criado a partir da Era Vargas os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, autarquias organizadas por categorias profissionais com atuação nacional. Ou seja, não estamos mais vinculados ao menininho ferroviário. Ok? O ferroviário fica agora um pouco de lado. Agora são várias categorias profissionais. E a ênfase maior das IAPs não é apenas os ferroviários, que em 1933 também era uma grande categoria profissional. Mas era uma de várias outras categorias. Consolida aqui, a partir da Era Vargas, as IAPs ficam consolidadas como o controle público sobre a Previdência Social. Ok? E a Previdência, aquecendo o cérebro lá para frente, o senhor vai entender que é mediante contribuição. Vamos chegar lá, apenas aquecendo o cérebro. Há diferença entre assistência, saúde e previdência? Sim. Cai em prova a diferença entre assistência, saúde e previdência? Sim. Enquanto os candidatos concurseiros estão preocupados, desesperados, estudando cálculos, números e regras, que não caem em prova para técnico, ok? O senhor está indo na fonte da bagaça. É assim que se gabarita. Ok? Temos como primeiro IAP o dos marítimos, seguidos pelos bancários, comerciários, industriários, transportadores de carga, ferroviários e empregados em serviço público. Vamos grifar todo esse, porque a informação importante aqui é a seguinte: Canda, as IAPs protegiam também os ferroviários? Resposta: sim. Canda, as IAPs também protegiam os empregados em serviço público? Resposta: sim. Ok? Então, aqui na IAP, o senhor tem que gravar duas pegadinhas.
os ferroviários e os menininhos empregados em serviço público. Empregados em serviços públicos. Essas duas pegadinhas devem ser memorizadas por você, candidato elite new course. Ou na Itália, novo corso. Nossa, vamos em frente. Cada IAP operava de forma autônoma em relação aos outros. Por quê, Canda? Porque trata-se de autarquia. Se IAP é uma autarquia, obviamente que elas devem ser autônomas. Na Constituição de 1934, a palavra previdência é usada pela primeira vez, embora não adjetivasse de social. Então, peraí. Quando surge a previdência, a palavra previdência? Resposta: Constituição Federal de 1934. A palavra previdência não foi utilizada nas CAPs. A palavra previdência não foi utilizada no início das IAPs. Melhor, no início dos IAPs. A palavra previdência, ela só vai nascer sem o adjetivo social na Constituição Federal de 1934. Então, na sua prova, o que é importante dentro da Constituição de 1934? Resposta: a palavra previdência. Ok? Vamos lá. Na Constituição de 1934, a palavra previdência é usada pela primeira vez, embora não adjetivasse de social. Estabelece-se tríplice forma de custeio com a participação dos empregados e empregadores da União. Opa, aqui é importante amarelo, presta atenção. Então, a partir de 1934, nós temos aí custeio com a participação dos empregados e empregadores da União. Custeio cai na prova. Ok. A participação dos empregados, empregadores e União, a contribuição social torna-se obrigatória. Os funcionários públicos eram aposentados aos 68 anos compulsoriamente. Gente, é correto afirmar que lá na Constituição de 1934, o servidor público aposentado compulsório era aos 70 anos? Resposta: não. A aposentadoria atual é de 70 anos de idade. Lá atrás, nos IAPs, a aposentadoria integral era quando o servidor completasse 68 anos de idade. Ok. Nossa, a participação dos empregados e empregadores, a contribuição social torna-se obrigatória. A Constituição de 1937, então peraí que eu falei 34, eu me equivoquei. Constituição 34, isso mesmo. Não me equivoquei não. Ok. Agora, na Constituição de 1937, é muito sintética em matéria de previdência. Não evolui em relação às anteriores. Emprega a expressão seguro social em vez de previdência. Na Constituição de 1946, a expressão previdência social é usada pela primeira vez, substituindo a expressão seguro social. Opa, opa, opa. Azul novo curso. Ok? Então, na Constituição de 1946, a palavra previdência social, porque de 1934, produtor, a expressão era apenas previdência, sem o adjetivo social. Em 1946, Constituição Federal de 1946, a palavra previdência social vem substituir o seguro social. E nós sabemos hoje que seguro social e previdência são sinônimos. Ok? Legal? Nossa! Falei dos IAPs. Volto aqui. Canda, IAP é uma autarquia? Resposta sim. Ô Canda, o IAP
é nacional ou privado? Nacional. Canda, o IAP é só para ferroviário? Não. O IAP é para várias categorias profissionais, como, por exemplo, comerciários. O primeiro IAP foi criado para aqueles que prestavam serviços marítimos. Ok? Só que nós temos que gravar que os IAPs também atendiam os empregados em serviço público, não necessariamente aquele concursado, ok, produtor, já vi aí, não necessariamente o concursado, é aquele que presta um serviço público, categorizado como empregado público, era protegido pela contribuição nos IAPs, e eles, ferroviários, também são atendidos nos IAPs. Estas são as pegadinhas. A palavra previdência, sem o adjetivo social, pela primeira vez em 1934. E a palavra previdência social em substituição à palavra seguridade social em 1946. Não tem como errar. Então, peraí, Canda. CAPS, Eloy Chaves, ferroviários, voluntários, privados, ferroviários. Ok. Os IAPs, autarquia, nacional, categorias profissionais, 1934, palavra previdência sem social. Em 1934, palavra previdência sem o adjetivo social. Em 1946, previdência social substitui a palavra seguridade social. E o próximo tema, produtor? O próximo tema agora será o INPS. O INPS, a sua avó lembra. Se você for jantar ou almoçar, vai almoçar domingão com a avó faz aquela macarronada ou feijoada. Vô sempre faz duas coisas. Ou massas ao domingo ou feijoada. Vô não faz outra coisa a não ser massa e feijoada. E sempre um doce de abóbora ou um mousse, que agora é moda. Se o senhor ou senhora forem jantar ou almoçar com abuelos, vó, eu preciso ir embora mais cedo hoje. Por que, minha filha? Porque eu preciso estudar para o concurso do INSS. Sério, filha? Você vai prestar para o INPS? INPS é coisa de vó. Só que a parte do INPS na segunda aula, porque agora o seu cérebro cansou. Voltamos já. Tchau.